Agora sim, vocês que estão vendo isso no replay, saiba que você está vendo uma aula de um curso de ansiedade que eu gravei aqui para vocês e está completamente disponível aqui no Instagram. Basta acessar as outras aulas e acompanhar, ok? Todas as aulas ficarão gravadas, então vamos chegando aí, pessoal, vamos chegando na aula, vamos chegando Bruna, vamos chegando Marina. Agora eu tô com meu filtro, né, que a pele fica bonita e aí nós ficamos mais agradáveis aos seus olhos. Vamos chegando, pessoal, deixa o Instagram divulgar estas lives, perdão pelo atraso aí de 2 minutos, mas vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ansiedade, só que é a ansiedade que vem da mente. A gente já falou sobre a ansiedade que vem do corpo, a gente já ensinou a tratar a ansiedade que vem do corpo. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade que vem da mente. Existe uma ansiedade que ela vem da mente de certas questões. Uma pequena revisão do curso que eu estou fazendo aqui para vocês, porque é o seguinte, olha, o curso tem que ser algo que vocês saiam daqui aplicando. Então eu vou sempre fazendo pequenas revisões, se vocês perceberem, eu estou sempre revisando algumas coisinhas para vocês não perderem a parte prática do negócio. Então é o seguinte, nós entendemos lá na primeira aula que a ansiedade ela é um estado de alerta. Um estado de alerta que se aciona sempre que de alguma forma eu me sinto em perigo. Agora veja bem, o perigo ele é uma coisa que tem uma certa abstração. Que é o seguinte, olha, se eu, em tese, né, evolutivamente, para um animal que não tem a psique, que não tem a razão, o que é o perigo? O perigo é quando tem um predador na frente deles. Então, por exemplo, é normal sentir uma ansiedade se tiver um ladrão com a arma na minha cabeça. É normal sentir ansiedade se eu estiver diante de um penhasco ou pulando de paraquedas. Por quê? Porque o perigo ali é iminente, né? Ele tá claro ali na minha mente, tipo assim, é algo perigoso. O problema é o seguinte, olha, a ansiedade que vem da mente significa o seguinte, existem coisas dentro de nós que representam um certo nível de perigo. Então, por exemplo, se a minha mente começa a imaginar o mês que vem, o fechamento do mês, e eu sei que eu não tenho o dinheiro para pagar essas contas, isso representa ou não representa um nível de perigo? Representa. Então, sabendo deste nível de perigo, o que acontece comigo? Eu fico ansioso. Eu entro nesse pequeno estado de alerta. Preciso fazer dinheiro, preciso produzir, preciso captar cliente. Você entra nesse estado de alerta. Então, o que acontece? Existem ansiedades que vêm do mundo concreto, do perigo concreto. E existe uma camada da ansiedade que ela vem do nosso mundo imaginário. Ou seja, daquilo que habita dentro de nós. Então, por exemplo, na aula 2 eu citei alguns casos clínicos de pessoas que têm uma ansiedade muito forte e essas ansiedades vêm dos traumas dela. E o trauma, gente, ele nada mais é do que algo que habita dentro de você. Então, quando você tem um trauma, você tem um pequeno ambiente hostil dentro de você. Se você tem muitos traumas, você tem dentro de si uma camada de ambientes hostis que vão criando esse estado de ansiedade. Então, por exemplo, vamos lá. Hoje nós vamos ensinar a resolver a ansiedade que vem da mente, né? A primeira camada de ansiedade, ela vem de pendências. Tudo que é uma pendência para nós, ela dispara um estado de alerta. Então, imagina o seguinte, imagina que esse exemplo do dinheiro, né? Eu tenho contas para pagar no fim do mês e eu sei que essas contas estão pendentes. Tipo assim, ainda não fiz a grana para pagar essas contas. Eu vou ficar ansioso. Se eu deixo de realizar uma tarefa, por exemplo, as pequenas tarefas do dia a dia, cada tarefa não cumprida, ela vai se acumulando. Vai ficando uma tarefa pendente. Chega uma hora que você tem um tanto de tarefa para fazer, porque você começa a fazer as coisas e larga, você começa a fazer as coisas e deixa para depois. Chega uma hora que a sua ansiedade ela vem só disso, só de coisas que você não conseguiu realizar. Você tem tantas pendências na sua vida para resolver, que você simplesmente vive ansioso e não sabe por quê. Então assim, a pessoa fica ansiosa e não consegue resolver as tarefas, e porque ela não resolve as tarefas, ela fica mais ansiosa ainda. Aí começa a alimentar um ciclo de ansiedade, né? Depois a gente já sabe a merda que dá. Então é o seguinte, eu queria começar hoje entendendo essa coisa. Olha, toda pendência alimenta um estado de ansiedade. E o que significa pendência? Pendência, cara, é tudo que você sabe que tinha que fazer e tá fazendo. Então, por exemplo, cara, porra, eu sei que eu briguei com a minha namorada e eu devia pedir desculpa pra ela. Se eu não vou até ela e peço essa desculpa, eu tenho uma pendência dentro de mim. E qual é o problema de toda pendência?
a mente, ela se apega a tudo que não está finalizado. Existe uma psicóloga chamada de Zeigarnik. Isso aqui é um efeito, tá, gente? Percebe isso aqui, ó. Chama efeito Zeigarnik. Essa psicóloga, ela percebeu que tudo que nós deixamos incompleto, nós tendemos a lembrar mais. Então, assim, tudo que não teve um fim, eu tendo a visitar aquilo mais vezes. Sabe quando você assiste um filme e o final do filme, assim, não é um final feliz? Parece que não é uma história que se fecha. Você tende a querer ver aquele filme ou ver a continuidade daquele filme ou tentar fechar essa história na sua cabeça. Por exemplo, as séries usam muito isso com a gente, né? Tá prestes a acontecer um negócio e vai acabar a série. Por quê? Porque aquilo deixa um loop em aberto. E a mente, ela não gosta desses loops em aberto porque ela vai tentar fechar de alguma forma. Então, como é que você fecha essa história aqui? Como é que você fecha essa história? Você tem que ir ver o próximo capítulo da série. E qual é o problema? O problema é que todo trauma é uma história que não se fechou. Todo trauma é uma história pendente na sua vida. Você olha para trás e pensa assim, olha, poxa, meu pai deveria ter cuidado melhor de mim. Quando você olha e percebe isso, significa o seguinte, olha, seu pai te deve algo, né? Meu pai deveria ter feito assim, meu pai deveria ter feito assado. Então fica essa coisa de, olha, meu pai me deve algo. Se ele me deve algo, algo está pendente. Por isso, em terapia, a gente tem que ir trabalhar o perdão, porque o perdão, ele é um fechamento de uma história. Quando você perdoa alguém, o que você está fazendo é o seguinte, olha, você aceita a pessoa como ela é, e aí você não espera mais nada dela. Ponto e acabou. É isso que é o perdão. Porque assim, ó, ao invés de ficar preso numa história, numa pendência de, poxa, meu pai deveria ter sido mais carinhoso, meu pai não deveria ter brigado tanto com minha mãe, meu pai deveria ter sido mais presente. Ao invés de se prender nessa história de deveria, a única coisa que te permite fechar essa história é olhar para ela como ela foi mesmo e aceitar essa história. E tipo assim, olha, meu pai foi o que ele conseguiu ser e tá tudo bem. Quando eu perdoo o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, pelos erros deles, eu fecho aquelas histórias. Então, olha, todo trauma, ele é uma narrativa que não se fechou. Ele é uma narrativa que está dentro de você e está em aberto. Então, a metáfora de ferida aberta, quando a gente fala para um trauma, né, tem uma ferida aí que ainda está aberta. Significa exatamente isso. Olha, ela não se fechou. E ela não se fechou por quê? Porque em algum nível você ainda fica futucando ela e em algum nível você ainda fica visitando aqueles traumas e tentando achar um porquê, tentando achar uma saída, tentando achar uma justificativa. Essa pancada de pendências vão te gerando ansiedade. Valeu, Breno, valeu pelo apreço. Tamo junto aí. Contrate minha terapia. Estou passando por isso num relacionamento que foi mal finalizado. Ótimo. Vou dar um exemplo aqui com a Tainá. Tainá está passando por um relacionamento que foi mal finalizado. Olha que doideira, né? Na terapia aqui, gente, olha só, presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Isso aqui vai desligar muita neurose das suas cabeças. Se vocês souberem fazer isso consigo mesmos, vocês vão se livrar de muita coisa. Que é o seguinte. A pessoa chega aqui na terapia, inclusive tinha um cliente meu aqui que veio tratar isso. O cara tinha terminado um namoro, pô, lá com uns 20 anos de idade, o cara já tinha 30. Só que até hoje ele não tinha esquecido dessa menina. Por que ele não tinha esquecido dessa menina? Porque ele não tinha finalizado isso dentro dele. Então assim, ó, esse relacionamento estava ali meio que em aberto. Então, numa terapia, como é que a gente faz? A gente coloca ele para finalizar este relacionamento em hipnose. Então, no exemplo da Stephanie aqui, ó, tô passando por um relacionamento que foi mal finalizado. Dentro de você, Stephanie, nós estamos falando aqui sobre a ansiedade que vem da mente, né? Então você lembra desse relacionamento, te dá uma dor, te dá uma ansiedade, uma tristeza. Dentro de você, imagine o teu ex-namorado à tua frente e dentro de você, dentro dos seus pensamentos, diga tudo o que você tem para dizer para ele. Diga tudo o que você tem que dizer para ele e ponha um ponto final. Para quê? Para não ficar nenhuma pendência, pô. Isso que nós estamos trabalhando aqui se chama aceitação. Aceitar que acabou.
Por exemplo, como é que eu trato um processo de luto reprimido? A pessoa perdeu uma mãe, perdeu um pai, já passou 5 anos, mas ela ainda carrega a tristeza dentro dela. Como é que eu trato esse problema? É lógico que existe toda uma técnica terapêutica, mas a última instância do processo é o seguinte: eu coloco essa pessoa diante do falecido e peço ela para expressar tudo que está guardado. Aí, pô, a pessoa em hipnose, ela imagina a pessoa falecida lá, ela já começa a chorar. Pô, mãe, mas tá difícil você aqui, me perdoa ter vacilado contigo, eu devia ter amado mais, eu devia estar mais presente. Ela começa a expressar seus sentimentos, ela começa a chorar. E aí, no fim, eu promovo o quê? Uma despedida. Por que uma despedida, Nuno? Porque é o seguinte, olha, você só se despede de quem você aceita que está indo embora. Ou seja, o ato de despedir causa a aceitação que aquela pessoa foi mesmo. Por quê? Porque um luto reprimido é um luto que não foi vivido por completo. Ou seja, algo em você não aceitou que aquela pessoa se foi. Se você tem um luto reprimido dentro de você, entenda isso. Algo dentro de você não aceitou que aquela pessoa se foi mesmo. Ah, não, eu aceitei sim que ela se foi. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte. Quer dizer que você não fica pensando assim, ó, não deveria ter sido assim. Ah, não, eu perdi essa pessoa, mas não deveria ter sido assim. Essa pessoa foi tão nova, meu Deus, por quê? Todos esses questionamentos são questionamentos de negação, porra. Se eu falo não deveria ter sido assim, não deveria ter ido tão novo, não é possível que isso aconteceu comigo, tudo isso é negação. Então todo luto que se guarda é porque alguma parte sua não aceitou aquela ida de bom grado. De bom grado. Porque assim, olha, perder uma pessoa é doloroso, velho. A gente sabe que é. Inclusive, isso aqui é um ponto importante. É mais complicado tratar lutos em ateus, que acreditam que o seguinte, olha, acabou, perdeu a pessoa, né? Lembra da aula do 03? Que a gente falou aqui sobre as questões materiais e imateriais? É muito mais difícil tratar um luto num ateu do que tratar numa pessoa que, porra, acredita na vida eterna. Acredita que na vida eterna vai rever o pai, vai rever a mãe. Que existe um Deus bom coordenando cada pequena ação, né? Aquele Deus que escreve certo por linhas tortas. Porque quando eu acredito nesse Deus bom, eu acredito o seguinte, olha, infelizmente, tá? Infelizmente a morte dói, mas se eu acredito num Deus bom, eu acredito que cada ação permissiva daquele Deus é boa. Então assim, olha, eu perdi essa pessoa, eu estou sofrendo pela perda, mas em alguma medida aquilo tem que ter sido o melhor. É porque é o seguinte, olha, a gente confunde sofrimento com o mal, mas não necessariamente o sofrimento ele é um mal. Entenda isso. Por exemplo, quando você sofre, você vai para a academia sofrer, aquilo é um mal? Não, é um sofrimento que vem para um bem. E existem coisas que não são sofridas, mas são um mal. Qualquer pessoa que teve qualquer vício muito palpável, vício em drogas, vício em baladas, vício em mulheres, vício em jogos, qualquer pessoa sabe disso. Véio. O vício é prazeroso, mas não é um bem, não te faz bem. Então a gente tem que desconectar da cabeça, separar essas duas coisas. Não é porque é sofrido que é ruim, que é mal. E também não é porque é prazeroso que é bom. Às vezes fazer o certo não é prazeroso. Às vezes fazer o certo envolve um sacrifício, mas é bom. É bom por quê? Porque vai liberando a sua mente de todas essas pendências que a gente está falando aqui. Porque é o seguinte, olha... não existe liberdade no errado. Sempre que você faz algo errado, fica uma pendência na sua cabeça, velho. Imagina assim, eu tô atendendo uma pessoa aqui, ela deixou cair um bolo de R$500 aqui. Aí eu vou, pego e guardo no meu bolso aquele bolo, né? Depois ela me liga, não, será que caiu um dinheiro aí, cara? Eu perdi esse dinheiro. Aí eu digo, não caiu não, aqui não achei nada. Cara, eu posso estar com aquele dinheiro no meu bolso, mas algo em mim sabe que aquilo foi ruim. E essa coisa mexe comigo, essa pendência mexe comigo. Porque assim, olha, existe uma camada da ansiedade que ela é criada por reprimir impulsos morais. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Só que você mente para si mesmo para conseguir fazer o errado. Fala, Gutinha, chegou atrasada, mas chegou bem. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tive um cliente que ele começou a dar crise de pânico do nada. Aí o cara chegou aqui para mim, pô, e contou uma história. Uma história toda torta, né? Mas como é a primeira sessão, você aceita, você acolhe o cara, beleza.
E aí o ritmo, a sessão foi andando, né? Fomos ali tratando um trauma, não sei o que, e essa ansiedade não passa. Eu cheguei pra esse cara e falei assim, mano, olha, eu não sou seu padre, eu não sabe, eu não sou nada nesse sentido de, olha, você precisa se confessar pra mim. Mas o negócio é o seguinte, olha, tu tá pagando a minha hora, pô. E eu trabalho com o que você me traz. Se você me traz a mentira, eu vou trabalhar em cima da mentira e o resultado vai ser de mentira. Quando você traz a verdade, a gente consegue trazer um resultado de verdade. Aí esse cara parou e, porra, abriu o peito e falou assim, não, eu tô traindo minha mulher, já tem mais de 3 anos, e eu tô mal, e não sei o que, e cara, eu não aguento mais. E, porra, o cara se desgramou a chorar. Chorou pra caralho. Fizemos todo um processo terapêutico aqui pra aliviar aquelas questões e, claro, o cara entrar num processo de resolver essa parada. Mas veja bem, a crise de pânico do cara, porra, vinha de partes da história que ele escondia. Lembra dos conflitos morais que eu acabei de dizer? A ansiedade do cara vinha porque ele estava fazendo algo errado com a pessoa que ele amava. E ele tinha que mentir pra si mesmo pra continuar fazendo aquela coisa, bicho. De tipo assim, ah não, isso aqui não tem tanto peso não. Isso aqui não tem tanto problema não. Aí o cara continua fazendo merda, pô. Então, boa parte da ansiedade mental, ela vem dessas questões mesmo, dessas pendências que nós não resolvemos. Porque, cara, dentro de nós a gente sabe o que é o certo, a gente sabe o que é errado. É claro que nós cometemos erros nessas duas coisas, mas, em suma, o básico, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E à medida que eu vou fazendo o errado, eu tenho que tapar essas coisas, né? Eu tenho que esconder essas coisas de mim mesmo, e eu vou criando neuroses. E essas neuroses vão trazer ansiedade de tudo quanto é tipo. Então, assim, ó, aquela frase bíblica, e a verdade vos libertará, ela não é só metafísica, ela não é só teológica, ela é psicológica. A psique, a saúde psíquica está diretamente ligada à verdade. Ponto. As neuroses estão definitivamente ligadas à mentira. Existia um psicólogo chamado de Dr. Miller, que ele falava o seguinte, olha, a neurose é uma mentira que você contou para si mesmo e ainda acredita nela. Medita um pouquinho sobre isso aí, velho. Quantas mentiras que você não contou para você mesmo e você ainda acredita nessas mentiras? Presta um pouco de atenção nisso. E você vai começar a perceber as mentiras que você conta para si mesmo. Por exemplo, sabe quando tu briga com tua mulher? E assim, ó, por dentro, meio que você já perdoou ela. Mas, como o seu ego é muito grande, o que você quer? Você quer que ela se redima, né? Você quer que ela, porra, se arraste pelo teu perdão. Então assim, ó, por dentro, você já perdoou ela. Mas você precisa mentir pra si mesmo que você está bravo pra você conseguir que ela faça o que você quer. Isso também vai gerando complexos, isso vai gerando neuroses. Por quê? Porque você está mentindo pra você mesmo, pô. Então você mente pra si mesmo pra conquistar algo que você quer no fundo, que é bem egoísta, né? Aí, ó, minha mulher tá rindo aí. É assim que funciona, pô. Quando a gente é sincero com a gente mesmo, a gente percebe esses nossos movimentos de maldade e a gente começa a ajustá-los. Então veja bem, a maioria das ansiedades mentais, elas vêm de 2 ambientes. Primeiro, dos traumas, e vocês vão precisar de um contexto terapêutico para resolver esses traumas. Eu vou falar melhor disso aqui nessa live ainda, mas vocês vão precisar de um contexto terapêutico e vão precisar ter um profundo apego a resolver as suas pendências, cara. Aquelas desculpas que você sabe que tinha que ter pedido, aquela coisa certa que você deixou de fazer, sabe? E tinha que ter feito. Perdoar pai, perdoar mãe. Bicho, a gente tem que fazer isso, cara. E não é por eles, não. Em alguma medida é por nós mesmos. Porque aquilo que eu falei, o perdão não significa concordar com a pessoa, cara. O perdão, a palavra perdão, ela vem do latim que significa perdonare. É o ato de completar uma doação. Então assim, ó, o perdão ele é uma doação. Uma doação de quê? Do seu direito de estar ressentido. Então quando você perdoa teu pai, é como se você chegasse até ele e falasse assim, olha pai, o senhor vacilou. Eu entendo que o senhor vacilou. Eu entendo que o senhor tem suas limitações. E eu entendo que eu tenho o direito de estar ressentido com o senhor. Mas olha, eu não quero. Eu não quero. Não quero, bicho. Pra quê? Esse direito tá me trazendo alguma vantagem? Não tá, porra. A gente tem uma ideia errada que de direito é sempre bom. E não é, porra. O direito, todo direito cria um dever. Isso aqui é lógica básica. Se você tem direito a receber seu salário,
Isso significa que o seu contratante deve pagar este salário. Se toda criança tem direito à educação, isso significa que algum adulto terá a obrigação, o dever de educá-la. Então veja bem, eu já tive um cliente que falou assim, cara, Nuno, eu entendi o perdão, cara, porque assim, olha, tá saindo a herança do meu pai, eu tenho direito a essa herança, mas cara, meus irmãos vão brigar por essa herança, a ex-mulher do meu pai vai brigar por essa herança, então assim, olha, eu não quero. É um direito que só vai me trazer complicação, então assim, ó, eu não quero. E aí ele abdica desse direito, pronto, não quero mais. O perdão é isso, porra. O perdão é assim, olha, essa pessoa vacilou comigo, eu posso passar a vida inteira ressentida com ela, eu tenho o direito de estar assim, mas eu não quero mais. Eu não quero mais, eu estou doando este direito, olha, toma, pronto, acabou. Neste aspecto que a gente está conversando, o perdão é exatamente isso. Então, para se libertar das suas ansiedades mentais, você tem que se libertar de tudo aquilo que está inacabado. De toda a história que você visita e você sabe que ainda não se fechou. Então, é aquele pai que você precisa perdoar, é aquela mãe que você precisa perdoar, é aquele amigo que você precisa perdoar e deixar aí. Porque assim, ó, perdoar não significa dar crédito. Perdoar é zerar a dívida, né? Ó, te perdoei, você não me deve mais nada. Mas não significa que eu vou te dar crédito, eu não sou otário, né? Tem gente que, porra, você perdoa, mas você não dá crédito. Agora, olha só como é que é esse negócio do perdão, né? Como é que ele alivia a sua mente. Como é que ele liberta a sua mente. Quando um amigo seu te deve dinheiro, um amigo, um conhecido, né? Te deve dinheiro, já passou o dia do pagamento e ele não pagou, como é que você fica? Você começa a ficar ansioso. Porra, velho, fulano tá me devendo dinheiro e tá lá em Porto Seguro tomando uma. Fulano tá me devendo dinheiro e todo dia posta foto com bebida. Todo final de semana tá na rua. Você vai cobrar fulano, você se sente até mal, né? Ou seja, se você sabe que fulano te deve algo, o seu estado emocional está na mão desse fulano. Porque enquanto ele não te paga o que você sabe que ele te deve, você não fica 100% bem. É ou não é assim, pô? Com dinheiro, com emoção é a mesma coisa. Quando você entende assim, ó, pô, fulano não vai me pagar esse dinheiro, fulano não vai me pagar, e quer saber? Que se foda. Tá perdoado, fulano, ó. Não quero mais saber, fica com esse dinheiro pra você. Eu tenho o direito de receber esse dinheiro, mas não quero mais, tome. O que acontece com sua mente? Ela se liberta. Ela se liberta, você não pensa em fulano mais um segundo sequer. Por quê? Porque você perdoou aquela dívida. Simples assim, você perdoou a dívida. Então, toda mágoa ainda é um tipo de dívida que está em aberto na sua vida. E tudo que está em aberto, a sua mente tende a visitar mais. E essas histórias em aberto vão criando esses estados de pendência, que no final das contas vão gerar ansiedade. Então vamos lá. Resolver pendências. Resolve tudo. As de fora e as do mundo externo e as do seu mundo interno. Resolva todas elas. A segunda camada é o seguinte, olha, dá para enfrentar traumas em contextos terapêuticos, vai facilitar demais sua vida, mas também dá para enfrentar trauma na vida real. Como? Através de um processo de enfrentamento. Se você tem um trauma, por exemplo, de relacionamentos, como é que você cura este trauma? Você precisa se expor ao ato de se relacionar. Porque quando você se expõe a este ato de se relacionar, o que acontece com você? Primeiro, você precisa assumir uma certa verdade para si mesmo, de olha, eu tenho problema com isso, mas eu vou me jogar, eu vou entrar de novo. E o segundo, acontece um processo de dessensibilização. Dessensibilização é o seguinte, olha, eu sou sensível a algo. Por exemplo, fobia de barata. Vocês vão entender o que é dessensibilização. É o seguinte, ó, eu tenho fobia de barata. Vamos imaginar isso aqui. Significa o seguinte, que quando eu vejo uma barata, eu sinto uma sensibilidade dentro de mim. Meu coração acelera, meu coração dispara, começa a suar, eu fico com muito medo. Ou seja, a barata, para mim, é um objeto fóbico e eu sou sensível a ela. O que é a dessensibilização feita na TCC, na terapia cognitivo-comportamental? É você se aproximar daquela barata aos poucos, em doses homeopáticas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho medo de barata. Aí apareceu uma barata aqui na clínica.
Ao invés de ir lá de cara e pegar na barata, o que eu faço? Daqui de longe, eu tiro o tênis e jogo na barata. Pronto, já é um tipo de enfrentamento. Semana que vem, porra, apareceu uma outra barata aqui na clínica. Eu vou lá com o sapato, jogo, a barata corre, eu pego um rodo ali e mato a barata à distância. Veja bem, ainda tem uma distância. Na outra semana aparece uma outra barata. Agora eu já vou com o rodo, mato, vejo a barata morta, pego um papel higiênico ali, pego ela na mão, jogo no vaso. Na semana seguinte, quando a barata aparece, eu já não disparo mais aquele medo, aquela reação. Por quê? Porque eu estou dessensibilizando. Eu estou ficando cada vez menos sensível àquela coisa que me dava medo. E veja bem, eu estou falando de barata, né? Mas a gente pode levar isso para o lado do seguinte, rejeição. Quantas pessoas não têm medo de rejeição? Eu estou com um cliente aqui, por exemplo, que ele está desenvolvendo uma performance social, né? De ter mais carisma e etc. O cara mexe com política e etc. E eu falei assim, olha cara, toda pessoa que tem boas habilidades sociais, ela precisa se expor ao ato de ser rejeitada, ou pelo menos a possibilidade de ser rejeitada, porque à medida que você realmente vai se expressando, em alguns contextos você vai ser rejeitado mesmo, você vai perdendo o medo da rejeição. À medida que você vai se expressando para várias pessoas, para um público, você vai perdendo o medo da rejeição. E o que está acontecendo contigo é justamente isso que a gente está falando, uma dessensibilização. Então, olha, dá para perder o medo de rejeição através de dessensibilização. Dá para perder crise de pânico através de dessensibilização. Por exemplo, a crise de pânico ela é um estado de alerta no máximo, né? Uma das ótimas formas de tratar a crise de pânico é o seguinte, olha, luta, combate, entra no Muay Thai, entra no Jiu-Jitsu, entra num boxe. Por quê? Porque é o seguinte, olha, quando você sobe num tatame, você sabe que ali existe um perigo real mesmo de se machucar, né? É claro que tem as proteções e etc, mas o estado de entrar no tatame já é uma dose homeopática de uma crise de pânico. Quanto mais você vai entrando no tatame e entrando em contato com o medo, você começa a se dessensibilizar do medo. Então, por exemplo, para pessoas que têm crise de pânico, praticar esporte radical com consistência, praticar uma luta com consistência, se desafiar com consistência, vai gerar esse processo que eu estou falando aqui, de dessensibilização, de você perder o medo do medo. Porque é ou não é assim, né? A gente tem medo de sentir medo, porra. Quando eu anulo essa primeira camada, eu vou sentir só o medo mesmo. Olha, eu tô com medo, mas é assim mesmo, né? Por exemplo, como é que vocês acham que eu fiz a minha primeira live na vida? Fiz com medo, porra. Mas era só medo, entendeu? Ah, beleza. Eu vou tocando aqui, vou contando o que eu sei e é isso mesmo. Se não gostar, boas. Então, o processo de se expor ao medo, o processo de se expor aos ambientes que te causam ansiedade, eles vão te causando essa dessensibilização. Os seus pensamentos vão se habituando àquela coisa e eles vão começando a se ordenar em relação àquela coisa. Então, assim, ao invés... Assim, a gente tá falando de rejeição aqui agora, né? Se a pessoa imagina que ser rejeitada é o fim da picada, que se ela for rejeitada, ela vai ser destruída, ela vai morrer... E aí, à medida que ela vai se expondo aos ambientes sociais, ela vai sendo rejeitada mesmo. E ela vê que nada acontece. Por exemplo, eu já fiz esses treinamentos de sedução. E, cara, tem um treinamento que a gente passa 3 dias abordando pessoas na rua, abordando mulheres na rua, para desenvolver uma interação do nada. Do nada, você aborda uma mulher ali e tem que jogar um carisma, tem que jogar um charme, marca um encontro, pega um telefone. E, cara... Nas primeiras vezes que você vai com muito medo, né? Mas à medida que você vai tomando uns tocos, à medida que você vai tomando umas rejeições dessas mulheres, e você percebe que nada mudou, você começa a desconfiar, falar assim, pô, mano, isso aqui não é tão ruim, não. Tipo assim, pô, é mais fácil do que eu pensava. E aí o que acontece? Você vai se dessensibilizando, você vai perdendo o medo de ser rejeitado. E quanto menos medo de ser rejeitado você tem, mais autêntico você é e mais carismático você se torna. Olha esse paradoxo aqui, né? As pessoas que têm medo de ser rejeitadas, elas acabam por ser rejeitadas mesmo. E não é por um papo de crença,
atrair, não, pô. É o seguinte, é psicologia básica. As pessoas admiram aquilo que elas não conseguem fazer, aquilo que é superior a elas. Então, se você é um cara autêntico, se você perde o medo da rejeição e começa a ser autêntico, as pessoas começam a te rejeitar menos. Porque elas já olham pra você com admiração. De, pô, mano, eu queria ser assim, velho. Gostei desse cara. E o ser humano, ele tem uma afinidade natural àquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que é falso nos causa uma certa estranheza. É ou não é assim? Por exemplo, essa pancada de gente fazendo harmonização facial, porra, e sobrancelha tatuada, e o queixão deste tamanho aqui, porra. Até mesmo no ramo do bodybuilder, né? Quando o cara usa muita droga, o cara fica com músculos enormes e muito seco. Quando a gente olha para aquilo e a gente percebe que não é natural, causa uma certa estranheza. Causa uma certa estranheza na hora. Porque o ser humano gosta disso, véio, do que é autêntico, do que é natural. Então, boa parte da ansiedade que você vai resolver se trata justamente de enfrentar aqueles ambientes que te trazem ansiedade. E Nuno, se eu sentir ansiedade naquele local, olha, você já tem técnicas para resolver isso aqui. Volta nas outras lives, assiste elas, você já tem uma porrada de técnica. Então assim, olha, para encerrar a live, para curar as ansiedades de dentro de nós precisamos resolver as nossas pendências. Nós precisamos, de alguma forma, aceitar a realidade como ela foi mesmo. De tipo assim, olha, olhar para a minha biografia, olhar para a minha vida e independente do que ela foi, conseguir aceitá-la, cara. Falar assim, olha, essa aqui é a minha vida, velho. Não é a mais perfeita do mundo, não foi a melhor, mas assim, olha, é a minha vida, pô. E quando eu olho para isso com um certo amor, uma certa aceitação, por pior que tenha sido essa vida, isso significa o seguinte, olha, para mim isso aqui é um caso encerrado. Eu não estou fantasiando mais, e se minha vida tivesse sido daquele jeito, e se meu pai não tivesse feito aquilo comigo, e se minha mãe não tivesse feito aquilo comigo, essas metas acabam. Você olha e fala assim, olha, minha vida foi o que ela foi isso aqui, olha, pronto. Só que a partir de agora eu vou decidir como ela vai ser. A partir de agora eu tomo a diretriz do negócio. Então, o último fator, para a gente encerrar isso aqui, é o seguinte. A gente falou sobre resolver traumas. Né? Eu passei técnicas aqui para vocês resolverem seus traumas no sentido de, na praxis, no dia a dia. Para ensinar técnicas mentais, eu teria que gravar um curso de auto-hipnose e de autocura. E pode ser que eu grave mesmo. Tá? Se você quer, deixa nos comentários aí. Grava um curso de autocura. Aí eu ensino para vocês tudo que eu faço aqui em terapia. Tudo que eu faço aqui na clínica. Então, assim... Existe o processo também que eu falei sobre dessensibilização, sobre entrar em combate com esses problemas. E agora um terceiro processo, que é o seguinte, olha, vocês precisam desenvolver seu imaginário. O que significa isso? Desenvolver o seu imaginário. Significa o seguinte, olha, muito das ansiedades que nós sentimos, elas vêm de uma sensação de não ter saída. De uma sensação de não ver uma saída para aquele problema. Quando eu estou desenvolvendo o meu imaginário, o que eu começo a enxergar? Eu começo a enxergar mais saídas para aquele problema. Então, por exemplo, na tragédia grega, né, Aristóteles deu o nome, essa expressão, de catarse. Que é o seguinte, ele percebeu que quando algumas pessoas assistiam à tragédia grega, o teatro grego, né, elas se curavam de alguns problemas. E por quê? Porque é o seguinte, olha, ela estava lá vivendo a vida dela, e pensando o seguinte, olha, meu pai vacilou comigo, não tem perdão, não perdoou mais. Só que aí beleza, ela estava seguindo a vida. Aí ela sentava para assistir a tragédia grega e lá tinha uma cena de um filho que diante da morte do pai conseguiu perdoar o pai. Olhou para trás e falou assim, porra pai, eu não devia ter carregado tanta mágoa assim. Eu tinha que ter te perdoado, então a senhora me perdoa. E aí o pai fala, porra filho, me perdoa pelo que eu te fiz. Quando aquela pessoa está vendo essa cena, o que acontece com o imaginário dela? O imaginário dela se expande. Ela percebe o seguinte, olha, perdoar meu pai é uma possibilidade. Por quê? Porque eu posso perdê-lo amanhã, e se eu perdê-lo amanhã, como é que eu vou ficar? Vou ficar cheio de remorso. E ele vai e perdoa o pai. Sabe com quem aconteceu isso? O Neto. Sabe o Neto do futebol? Que todo mundo fala mal dele, que ele é malucão. Porra, o Neto...
assistindo uma peça de teatro, eu não me lembro o artista, tá? Mas é só olhar lá, Neto perdoa o pai. O Neto, assistindo uma peça de teatro, ele viu uma cena onde o ator perdoava o pai. Acabou a peça de teatro, o Neto ligou pro pai dele e chorou por 20 minutos no telefone, porque conseguiu perdoar o pai, porra. Por quê? Porque o imaginário dele se expandiu. Ele olhou e viu uma possibilidade que ele não via antes. Então, se você não está achando saída para os seus problemas, e isso te gera uma ansiedade, o que você precisa? Você precisa, assim, olha, expandir o teu imaginário, porque se você não está vendo saída para os seus problemas, é porque você ainda não consegue imaginar uma forma de resolvê-lo. Tá entendendo? Então, por exemplo, só de estar aqui na live, escutando histórias, aprendendo técnicas, aprendendo conceitos, o seu imaginário já está se expandindo. Você já começa a olhar para certos problemas que você tinha antes e ver ali uma possibilidade de mudança. Então, a expansão do imaginário, ela vai te fazer bem. E, Nuno, como que eu expando o meu imaginário? É escutando funk? É, vendo novela das 8? É, vendo o Big Brother? Não, irmão. Você expande o seu imaginário entrando em contato com pessoas que são superiores a você. Então, é você lendo pessoas que são superiores a você. Eu tenho um cliente mesmo que ele tem uma biografia muito sofrida. E eu falei para ele assim, olha, você precisa ler histórias de pessoas que tiveram a vida mais fodida que a sua, mas são felizes. Por que ele precisa ler isso? Para que ele consiga imaginar uma forma diferente de ver a própria vida. Sem esses exemplos de pessoas superiores a nós, isso não se torna possível, pô. Porque às vezes tu tá ali, né? Porra, mano, meu pai bateu demais em mim, eu passei muita fome, minha vida é muito ruim. Aí tu conhece a história de um Viktor Frankl, que foi para um campo de concentração, o pai morreu nos braços dele, a mulher foi morta, a mãe foi morta, ele só descobriu isso quando ele saiu do campo de concentração. Porque imagina, o cara sofrendo lá por 2, 3 anos. Aí ele sai do campo de concentração falando assim, pô, agora eu vou ver minha mulher, agora eu vou ver minha mãe. E ele descobre que as duas morreram também. Você olha para a vida de uma Oprah Winfrey, que foi abusada a infância inteira. Só que o que eles fizeram com essas histórias? Eles transmutaram esse sofrimento em ação. Eles olharam para esse sofrimento e falaram assim, olha, eu não vou ditar que isso aqui guie quem eu sou. Então a Oprah, por exemplo, hoje o que ela ajuda de instituições, é maior que PIB de certos países. Porque ela é bilionária, né? A primeira negra bilionária. O Viktor Frankl, que perdeu tudo na vida dele, sabe o que ele fez? Ele criou um dos estilos de terapia mais poderosos do nosso século, que se chama logoterapia. Enquanto todos os psicólogos modernos vão falar sobre coisas materiais, Viktor Frankl foi para um campo de concentração, onde ele perdeu tudo o que era material. Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu roupa, perdeu dinheiro, perdeu fama, perdeu status. Só sobrou uma única coisa, que é o sentido da vida dele. Então, logoterapia significa isso, a terapia do sentido, terapia do logos. Então, o que acontece? Este homem, para a sua saúde mental, pegou todo aquele sofrimento e transmutou numa bela flor, porra. No meio de toda aquela lama brotou uma flor. E o que significa isso? Significa que nós temos que entrar em contato com a vida de homens que são superiores a nós, para que a gente conceba o que é possível de se fazer. Alguns caras têm isso dentro deles muito forte, né? Por exemplo, um Elon Musk. Ele olha para coisas que ninguém nunca imaginou e ele fala assim, olha, é possível, dá para fazer. Tem gente que tem isso dentro delas. Agora a maioria de nós não tem, pô. A maioria de nós vai precisar entrar em contato com homens maiores do que nós, para que a gente consiga conceber, de tipo assim, olha, é uma possibilidade. É possível ter uma vida de merda e no final ser feliz. É possível sofrer abusos, tristezas, tragédias e no final ser feliz. Quando eu digo no final, é assim, no presente. É possível, ser um péssimo aluno e depois se tornar um dos homens mais geniais da história. É possível. É possível ser rejeitado por pai e mãe e ainda assim construir uma família estável.
É possível. É possível ter um pai alcoólatra e ainda assim se livrar dessa merda e falar assim, olha, na minha família eu não vou passar essa merda pra frente. Então, quando nós entramos em contato com estes homens superiores, nós estamos expandindo o nosso imaginário, nós estamos expandindo a nossa capacidade de resolver problemas. E se a ansiedade ela vem de certas pendências, ou seja, aquilo que ainda não foi resolvido, desenvolver o seu imaginário vai te dar força para resolver tudo aquilo que você não está conseguindo. Fechou? Então nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Amanhã, a nossa última aula desse curso de auto-hipnose, que nós vamos trabalhar justamente alguns aspectos sobre a vida mesmo. Porque é o seguinte, olha, a aula de amanhã vai ser pautada numa frase. Essa frase é o seguinte, olha, não existe terapia. Presta atenção. Não existe terapia para uma vida que não vale a pena ser vivida. A aula de amanhã vai ser pautada nessa frase, que eu vou explicar para vocês o que ela significa e como é que a gente pode realmente ser feliz nessa vida aqui. Ser feliz, vocês vão entender amanhã, ok? Então é o seguinte, olha, continuem compartilhando as nossas lives. Muito obrigado a quem compartilhou, muito obrigado a quem estava aqui, a quem tirou suas dúvidas. E agora nós vamos seguir para nossa rotina de trabalho. Beijo na... Tchau pra vocês, até amanhã.